Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. No vídeo de hoje, a videoaula 7, nós vamos fazer uma breve revisão do conteúdo sobre o cristianismo que nós vimos até agora nas videoaulas anteriores, tendo também por base o livro de Atos dos Apóstolos, que registra a igreja emergente, a igreja primitiva, e esse conteúdo ele está na descrição do vídeo para você fazer as suas anotações. Na videoaula 1, nós vimos que Jesus não veio fundar uma religião. O termo cristianismo surgiu no decorrer da história da igreja. Em Atos capítulo 11, versículo 26, os apóstolos foram chamados cristãos pela primeira vez na cidade chamada Antioquia da Síria. São duas Antioquias, da Pisídia e da Síria, essas duas que aparecem na Bíblia. Foi na cidade de Antioquia da Síria que os apóstolos foram chamados de cristãos pela primeira vez. O cristão crê que Jesus é o Deus encarnado que morreu na cruz para nos salvar e perdoar os nossos pecados. Somente Jesus nos dá a vida eterna e um dia Ele voltará, como prometeu. Essa é a base da fé cristã, do cristianismo. Na videoaula 2, nós falamos que a palavra Cristo, esse título Cristo, em grego, ele significa ungido, e o correspondente dele, em hebraico, é Messias. Jesus significa Salvador, Cristo ungido. Jesus Cristo significa Salvador ungido. Fizemos a explicação da expressão de tal maneira, falamos que precisamos ler o contexto de João, capítulo 3, versículos 14 a 16, e que essa expressão de tal maneira não significa de uma maneira tão grandiosa que João não sabia se expressar como Deus amou o mundo, falou que Deus amou o mundo de tal maneira, não é isso. O entendimento é o seguinte: da maneira como Deus amou o povo no deserto, provendo a serpente de bronze, de tal maneira, do mesmo modo, Deus amou o mundo, ao mundo, enviando Jesus. Na videoaula 3, nós vimos a palavra religio, que significa louvor, reverência aos deuses, fazemos alusão aqui aos deuses grego e romano. Gregos e romanos. A origem da palavra religião ela vem de dois verbos, do verbo ligare, que significa ligar, colocou o prefixo re na frente, religare, que significa religar, e o verbo legere, que significa ler. Então ficou relegere, ou seja, reler os textos sagrados. Então, são essas duas interpretações a respeito da palavra religião. Pode ser entendida como religar e pode ser entendida também como reler. Existe um debate a respeito de qual é a origem dessa palavra, se está relacionada a religar ou reler. Mas nós, no nosso estudo, no nosso seminário, a gente considerou a palavra religião como religare. E nós buscamos uma referência bíblica para basear, para fundamentar a nossa escolha, que está em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 e 19, que diz que em Jesus Deus estava reconciliando consigo o mundo. O homem, a humanidade, estava separado de Deus por causa do pecado. Jesus pagou a culpa do nosso pecado na cruz. E em Jesus, Deus estava religando novamente o mundo, estava reconciliando com Ele o mundo, trazendo essa ideia de religião. Então a gente poderia dizer até que Jesus é a nossa religião, porque é Ele quem nos religa a Deus. É Ele quem nos reconcilia a Deus. Nós consideramos que se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, você precisa tomar essa decisão na tua vida, porque a Bíblia diz que em Jesus Deus estava reconciliando consigo o mundo, a humanidade, e essa é uma experiência pessoal. Cada um de nós precisa ter
essa experiência com Deus, de em Jesus Cristo ser religado a Deus. Só Jesus é que nos religa a Deus, só Ele que nos leva a Deus. Jesus é a nossa religião, poderíamos dizer isto. Falamos que a palavra mundo na Bíblia possui 4 significados. As referências bíblicas estão na descrição, não vou ficar citando referência aqui, mas está escrito lá. A palavra mundo, ela pode significar universo ou planeta, pode significar a humanidade, né, como João 3,16, a sociedade corrompida, não ameis o mundo, e multidão ou pessoas. Então esses são os 4 significados da palavra mundo na Bíblia. Repetindo, pode ser planeta ou universo, humanidade, sociedade corrompida e multidão de pessoas, multidão as pessoas. O cristianismo é uma religião proselitista, ela busca conquistar novos adeptos. Os prosélitos, nós vemos esse termo lá em Atos. Os prosélitos eram pagãos convertidos ao judaísmo. Nós mencionamos uma importante diferença do cristianismo e outras religiões. Ela é a única religião que apresenta um Deus que perdoa pecado e um Deus que promete a vida eterna, que promete a salvação. Nenhuma outra religião tem um Salvador. Nenhuma outra religião tem um Deus que perdoa pecados. Só no cristianismo nós temos um Deus perdoador e salvador. Na videoaula 4 nós falamos sobre o termo panteão. Pan, do grego, significa todos. Né? Jogos pan-americanos, quer dizer, os jogos de todas as Américas. Né? Então, ter um panteão significa todos, vem do grego, pan, do grego todos, theos, Deus. Esse termo panteós, ele foi romanizado e surgiu então o termo panteão. O panteão se refere ao templo dos deuses. E também, por tabela, vai se referir ao conjunto de deuses. Então, quando se fala de panteão, você pensa no templo dos deuses e o conjunto dos deuses. Os romanos faziam correspondência entre os deuses dos povos conquistados e os seus deuses. Ele fazia uma correspondência. Se não houvesse correspondência, ele acrescentava aquele deus ao seu panteão, ao seu conjunto de deuses. Relação de deuses gregos e romanos, nós falamos que são 12 deuses no Olimpo grego. Existe uma tabela na internet, você pode pesquisar e você vai ver quais são esses deuses e a relação deles, com os deuses romanos. Mas eu busquei alguns aqui para ilustrar o trabalho. Zeus é o principal deus grego, o deus romano correspondente era Júpiter. Afrodite, a deusa romana era Vênus. O Poseidon, o deus romano era Netuno, o correspondente. Hades, o deus romano era Plutão. Artemis, a deusa romana era Diana. E Ares, que era o deus da guerra, o deus correspondente era Marte, que era o deus da guerra, de onde vem o termo marcial, de artes marciais. Para os romanos havia o religio e o superstitio. O religio era considerado assim, uma religião oficial do Estado, o judaísmo, por exemplo. E o superstitio era considerado uma superstição. O cristianismo era uma crença nova, adeptos de todas as nações, então ele era visto como um superstitio. Já o judaísmo era visto como um religio, como uma religião oficial de um Estado. Nero acusou os cristãos de incendiar Roma em 18 de julho do ano 64 depois de Cristo. Uma das razões pelas quais os cristãos foram perseguidos, porque os cristãos já não eram muito simpáticos. Chegou uma acusação dessa do imperador, né?
E, na verdade, os historiadores acham que ele é que era o responsável, que foi o responsável por incendiar Roma. No vídeo 5, na videoaula 5, nós vimos o isolamento dos cristãos, o isolamento social dos cristãos. Os cristãos não iam aos jogos, peças teatrais e duelos de gladiadores. Não serviam ao exército, não eram pintores nem escultores para evitar produzir imagens e pinturas de divindades. Não podiam ser professores, porque senão eles deveriam ter que contar a história de deuses pagãos. Então tudo isso é para fugir da idolatria. Não era escultor, não era pintor, não era professor. Evitava contratos comerciais com juramentos. Não exerciam cargos públicos por causa da idolatria. Porque se exercesse um cargo público, estaria diretamente ligado ao Estado, né? A Roma. Então, certamente que eles teriam que prestar algum tipo de reverência e eles queriam evitar essa idolatria, eles queriam fugir da idolatria. Então eles não eram servidores públicos, não ocupavam cargos públicos. Por que Roma perseguia os cristãos? Foram acusados de incendiar Roma, eram acusados de canibalismo porque comiam o corpo e o sangue de Jesus. Eram acusados de incesto porque diziam que eles amavam os irmãos e as irmãs nas reuniões. Não adoravam o imperador. E não adorar o imperador era uma afronta ao Estado, a punição com morte. E também eles, a partir do momento que a pessoa se convertia, ela não comprava mais as imagens dos deuses. Para ela só Jesus era o seu Senhor, o seu Deus. E isso prejudicava. Então, muitas pessoas se convertendo ao cristianismo significava que a movimentação econômica, comercial, da venda de imagens, de estátuas, estatuetas, de nichos, essa venda ela caía e isso comprometia a atividade econômica. Os comerciantes sentiam no bolso isso. Então, os cristãos ficavam antipatizados por causa disso também. Porque a partir do momento que a pessoa se convertia, não comprava mais imagem. Então, havia um impacto comercial, um impacto econômico, financeiro, naquele ramo ali de artigos religiosos. Sentenças de morte do Império Romano, eu citei 3, crucificação, decapitação e quando os cristãos eram lançados nas arenas. Uma observação, a morte de cruz era a mais desprezível que poderia uma pessoa ser condenada. Jamais um cidadão romano seria crucificado, jamais Roma ia humilhar tanto o seu cidadão romano a tal ponto dele ser crucificado. Paulo foi decapitado, ele era cidadão romano. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele disse que não era digno de ser morto como morreu o mestre dele, Jesus. Então, colocaram Pedro de cabeça para baixo e ele foi crucificado de cabeça para baixo. Segundo a história da igreja, Paulo foi decapitado e Pedro crucificado de cabeça para baixo, os dois, sob o governo de Nero. O mundo greco-romano, em Atos dos Apóstolos, em Atos capítulo 17, nós vemos Paulo em Atenas fazendo aquele discurso ao Deus desconhecido. Eu estou passando mais rápido assim porque essas aulas foram mais detalhadas, aqui é só um fechamento. Atos 19, Demétrio acusa Paulo, o escrivão disse que os apóstolos não tinham desrespeitado os deuses e que não poderiam justificar o ajuntamento. Por quê? Porque Roma proibia os ajuntamentos para evitar a organização de rebeliões. Na videoaula 6 nós falamos sobre a plenitude do tempo. É o momento da história da humanidade preparado por Deus para enviar Jesus. Fizemos 4 abordagens. Uma abordagem em relação aos judeus, em relação à Palestina, ao Império Romano e à cultura grega. Em relação aos judeus, eles esperavam por um Messias e eles falavam isso para todo mundo. Onde eles estivessem no mundo, eles falavam que o Messias viria. E a Palestina era uma rota de mercadores, então mercadores de todos os povos passavam ali.
todos falando o idioma grego. O idioma grego era o idioma do comércio na época. Então eles ouviam histórias sobre a vinda do Messias, e eles eram influenciados sobre a crença em um único Deus, né, uma religião monoteísta. Então eles levavam isso também para suas terras. O Império Romano, na Pax Romana, esse período de paz romana, foi um período sem conquista. O Império Romano parou de conquistar e começou a investir na sua administração, melhorou as estradas, policiamento de estradas, estradas mais seguras, construção de estradas. Então os mares tinham mais segurança, não tinha tantos assaltos nos mares com os piratas, não tinha tantos assaltos nas estradas, então eram viagens mais seguras. Então foi nesse contexto que surgiu o cristianismo. O mar Mediterrâneo era chamado de Mare Nostrum. Os romanos chamavam o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, que significa Mar Nosso. O período da Pax Romana, do ano 27 a.C. a 180 depois de Cristo. Então, quase já no segundo século, no finalzinho do segundo século, ainda tinha esse período da Pax Romana, quando a igreja também, os primeiros cristãos, os pais da igreja. Quem foram os pais da igreja? Os pais da igreja foram aqueles que foram discipulados pelos discípulos, pelos apóstolos. Muitos pais da igreja foram discípulos dos apóstolos de Jesus. E eles deram continuidade ao cristianismo. Na Pax Romana, nesse período de paz romana, de 27 a.C. a 180 depois de Cristo, aproximadamente 207 anos de paz romana. Durante esse período, que ele é conhecido como plenitude do tempo, Jesus veio, cumpriu seu ministério, a igreja nasceu, aconteceram as viagens missionárias, que nós vemos no livro de Atos. Os soldados romanos convertidos, eles eram enviados para longínquas regiões do império, e como eles eram convertidos, eles levavam a mensagem do evangelho. Isso também ajudou a disseminar a mensagem do evangelho. A contribuição grega. O grego foi o idioma universal da época, disseminado por Alexandre o Grande em suas grandes conquistas. Os soldados gregos, os soldados de Alexandre, falavam o grego koiné, que é o grego que foi escrito o Novo Testamento. Depois da sua morte veio o helenismo, que teve seu fim no ano 30 depois de Cristo, quando Roma conquistou o Egito. A Bíblia em grego, a Septuaginta, falamos sobre a Septuaginta. O que é a Septuaginta? A Septuaginta, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. A Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. E olha só que coisa extraordinária, o Antigo Testamento do hebraico para o grego, que era o idioma mundial, e o Novo Testamento escrito também em grego. Então agora a gente tinha o Antigo Testamento em grego e tínhamos também o Novo Testamento em grego, ali no final do primeiro século, quando o cânon foi fechado. Então, a partir do século II, a igreja tinha toda a Bíblia em grego. E isso facilitava, porque era o idioma mundial da época. Então, era o idioma falado, né? O idioma universal. Era falado por todos. Muito facilmente as pessoas se comunicavam em grego. Então, a Bíblia, a mensagem da palavra de Deus foi mais facilmente alcançada. As pessoas poderiam ler a Bíblia, poderiam ler a palavra, tanto o Antigo como o Novo Testamento, em grego, porque agora não tinha mais só no hebraico, agora tinha a Septuaginta, a tradução do grego, a tradução da Bíblia em grego, do hebraico para o grego. E o interessante é que os próprios apóstolos, eles citaram várias passagens do Antigo Testamento no Novo Testamento, e muitas dessas passagens os textos eram textos da Septuaginta.
Então aqui nós completamos esse estudo falando sobre a plenitude do tempo. Então, resumindo as últimas linhas aqui do estudo, o que foi o mundo na plenitude do tempo? O mundo na plenitude do tempo foi judeus e mercadores que anunciavam, espalhavam para o mundo que viria um Messias. Quando Jesus veio, aquela ideia de um Messias que viria já não era uma novidade, já tinha gente que já tinha ouvido falar sobre isso. Então a receptividade não foi tão difícil. Então essa foi a contribuição dos judeus e da Palestina, né? Que os mercadores passavam ali e ouviam essas histórias sobre a vinda de um Messias. E levava isso para suas terras. E os judeus que moravam em várias regiões do mundo também já espalhavam essa ideia. E tem o Império Romano, um Império Romano organizado administrativamente, período de paz, investimento em estradas seguras, vigiava os mares, as viagens eram mais seguras, havia uma fácil comunicação do grego, que era a língua universal. Então, olha só, um império tricontinental e a segurança no mar Mediterrâneo, um império totalmente muito seguro, totalmente não, mas muito seguro, bem policiado, estradas seguras, viagens poderiam ser feitas com segurança. Eles tinham um idioma universal para se comunicar, que era o grego. Então, quer dizer, ele não tinha que ficar aprendendo vários idiomas, porque o grego era a língua universal da época. Então, havia facilidade de transporte, facilidade de viagens, havia um idioma universal, havia o Novo Testamento, as cartas que estavam sendo escritas em grego. Então, foi nesse contexto que Jesus veio no período de Pax Romana, um império organizado, e depois foi nesse contexto que a igreja emergente, né, a igreja surgiu, a igreja emergente, a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos. Então, resumindo, Império Romano organizado administrativamente, construía estradas seguras, vigiava os mares, as viagens eram mais seguras, por estradas ou por mares, viagem mais segura. Os apóstolos viajavam com mais tranquilidade, havia uma facilidade de comunicação, porque o grego era a língua oficial da época, era a língua universal. Havia a Septuaginta, que é o Antigo Testamento em grego, e o Novo Testamento foi escrito em grego, e a partir do primeiro século já havia o cânon completo do Novo Testamento, e tudo isso contribuiu para a igreja primitiva, para a igreja do primeiro século, para a igreja do segundo século, começar a levar a mensagem do Evangelho. Então essa foi a plenitude do tempo. Quando você ler lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, sobre a plenitude do tempo, a plenitude do tempo traz essa ideia. O Império Romano organizado, estradas seguras, viagens seguras, facilidade de comunicação, as cartas sendo escritas, os registros do Novo Testamento sendo escritos em grego, tudo isso facilitando uma comunicação segura. Havia uma comunicação verbal, né, escrita com mais tranquilidade, porque havia um idioma único, que era o grego, e as viagens eram mais seguras, poderia sair fazer viagens missionárias com mais segurança. Tudo isso contribuiu para o crescimento, para o surgimento e o crescimento do cristianismo bíblico, do cristianismo conforme nós vemos em Atos dos Apóstolos. Então eu creio que esse conteúdo, a aula ficou um pouco grande, mas eu acredito que com as explicações da aula, mais o que você tem para anotar ali na descrição do vídeo, eu acredito que o conteúdo ficou bastante consolidado, você tem bastante informação para falar a respeito do cristianismo primitivo, do cristianismo no primeiro século e também no cristianismo no segundo século. Eu desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus.